Olá, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. Eu sou o Fábio Nasa, apresentador da série Apometria, porque sim, Apometria, porque não, e da série Apometria Estudo de Casos. Seguimos aqui com um bate-papo hoje, um pouco mais solto, dentro de um contexto do Diário de um Mago. Roda a vinheta. Muito bem, voltando aqui, antes de a gente entrar no tema propriamente dito, estou aqui em home office hoje. Provavelmente vocês ouvirão aí de ruído de fundo, barulho de construção, tem reforma no apartamento do vizinho e tudo mais. Eu estou na produção aí, meus dogs caminhando para cá e para lá, e aí se eu for esperar silêncio absoluto, no way. Então, alguns místicos de plantão, alarmistas de plantão dirão: é o ataque das trevas, você começou a gravar os seus vídeos sobre apometria novamente, e aí as trevas estão se manifestando para atrapalhar a sua didática, para atrapalhar o conteúdo que você produz. Não, basicamente é um contexto aí do dia a dia, do cotidiano, aí, reforma no apartamento e ruídos da vida cotidiana. Ponto. E baseado, inclusive, nessa breve introdução aqui, e numa reflexão já de alguns dias atrás, e somando-se aí ao Bartô aqui. Né, Bartô? Não. Tô gravando o vídeo aqui. Né, Bartô? Aí, ó. Ó o serzinho das trevas aqui. O Exumirim. Bartolomeu. Não. Seguindo, tive uma experiência faz uns 15 dias de desdobramento. Guardei essas informações aí, trouxe a reflexão, fiquei pensando um pouco sobre como abordar essa temática e enfim. Tenho observado já de uns meses pra cá, já é sabido por muitos de vocês que eu dou aula, sou mantenedor do Núcleo Vida Plena, um núcleo de desenvolvimento humano e espiritual que atende com a ferramenta apométrica, entre outras. Atualmente, de quase que de segunda a segunda, dou aula de apometria no Núcleo Vida Plena, dou aula de apometria na Zona Norte de São Paulo, em Mogi, em Suzano, em São José dos Campos. Enfim, já ajudei a implementar aí grupos em Suzano, Mogi, São José, Zona Norte, Zona Leste e no Grande ABC em geral, São Bernardo e Santo André, São Bernardo do Campo e Santo André. Muito bem, tenho observado dentro do cenário apométrico e dentro do cenário nas lides com a espiritualidade, alguns grupos umbandistas, alguns grupos espíritas, espiritualistas, uma dificuldade de consolidação de trabalho ou de manutenção de trabalho, ou quando há uma consolidação de trabalho, disputas e mais disputas. Eu costumo dizer que essa vertente sofre mais com fogo amigo, em linguagem militar, com os dardos que vem do próprio corpo medianímico, da própria estrutura humana instituída, do que propriamente dito aí de desencarnados. Há um movimento persecutório aí de que tudo é trevas, tudo é... ano passado eu passo por uma intercorrência, meu carro... eu passo pela Cracolândia quase todos os dias, praticamente todos os dias indo a trabalho, tive o vidro quebrado em trânsito, isso é muito comum infelizmente em São Paulo. O outro passa numa intercorrência em período de chuva, o ataque das trevas, você tem que tomar cuidado, que você está todo bagunçado, assim por diante. A gente tem intercorrências dentro da casa, onde a gente trabalha, naturais, dentro da inter-relação humana, a casa está sendo atacada e tudo mais. Não estou dizendo que isso não exista e que existem situações reais, tangíveis, né, nesse aspecto, mas a problemática maior começa com a inter-relação humana do que com a inter-relação espiritual. Muito bem. Dentro das reflexões,
fica aí o seguinte, uma seguinte colocação aí para vocês refletirem. Aí ó, as trevas resolveram ligar aí a Makita justamente agora que eu comecei a gravar. Se não dá, eu vou ter que parar, reforçar o campo de força, acender uma vela, plantar bananeira, tomar um banho de 7 ervas. Enfim, seguimos. Voltando então aqui. Dentro dos trabalhos, percebemos aí o quão difícil fica a inter-relação e o quanto muitos tarefeiros, médiums, colaboradores se acham especiais ao extremo. Especial todo mundo é, tá? Insubstituível ninguém. Quando a gente institui um trabalho, há papéis de liderança, papéis de coordenação, há pessoas que se destacam mais ou menos devido ao tempo mais ou menos dilatado dentro do trabalho. Agora, você, eu, nós não somos insubstituíveis. Nós somos instrumento de uma obra, de um trabalho, de uma instância no planeta, porque existem outras instâncias, não só a espiritual, tão importante quanto, tá? O político, o engenheiro, o cidadão que recolhe o lixo em frente à tua casa, todos são importantes dentro dessa convivência social. O trabalho espiritual, no momento, na atualidade, tem sido de extrema valia no processo de transição planetária, no processo de transformação que nós estamos vivendo, mas é um trabalho, é uma parte de. E o trabalho que você exerce no seu grupo, a função que você exerce, é uma parte de. Muitos acabam se achando extremamente importantes ou muito maiores do que são. E aí a gente tem aquela exaltação de ego, aquelas as disputas internas que surgem e a dificuldade de consolidar um trabalho efetivo, de um trabalho que pode ser expandido, os bandeirismos em excesso, as defesas de unhas e dentes dentro das suas vertentes, das suas verdades, o que são verdades relativas, perto da verdade máxima. Então, vou dar exemplos aqui, em vez de ficar rodando e filosofando. Pessoas que são adeptas, por exemplo, à linha de estudos e desenvolvimento de Rubens Saraceno, um umbandista. E aí ele rechaça outras vertentes. Ou ele coloca dele como a melhor, ponto e acabou. Aqui, isto é melhor para você que está inserido nesse estudo, nessa egrégora, nesse entendimento, dentro desse contexto. Mas para outros, talvez não. Os espíritas, né, que trabalham baseado no Pentateuco kardeciano, que colocam Kardec como a verdade absoluta e ponto, acabou. O que vale é o que está no Pentateuco, o que tem à volta não presta mais. Grupos apométricos, onde se acham aí verdadeiros caçadores de obsessores e magos negros, entre outros aspectos, também se colocam acima de verdades. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. Fato é que tudo isso é uma grande merda, uma grande besteira quando você trabalha nesse contexto. Vivemos nesse momento um dos melhores dos nossos momentos, né? Na era da informação, onde a informação chega a todo momento. Internet, Google, redes sociais, livros, psicografias, mensagens canalizadas, enfim. E aí, dentro desse momento de transformação, desse volume de informações que nós estamos recebendo e da oportunidade de trabalhar, exercitar os processos magísticos, os processos obsessivos, de exercitar uma série de ferramentas que surgem e tudo mais, e de auxiliar o próximo e se auxiliar, porque tratar o outro é tratar a si mesmo. Essas guerras, picuinhas, dificuldades, o desejo do indivíduo de aparecer, e a verdade dele é a verdade máxima que existe,
e aí ele critica o outro sem uma base de fundamentação, ou ele critica simplesmente por criticar. Como eu havia falado, existem muitos trazendo fragmentos de verdade dentro do seu entendimento, dentro da sua percepção. Nós temos aí pessoas que, num ponto de vista, podem estar corretas, podem não estar, mas estão fazendo um trabalho, né? É uma máxima que se conhece a árvore pelos frutos. Muitas pessoas produzindo e gerando resultados de forma positiva. Não significa que a gente não deva usar o crivo da razão, ter bom senso, investigar, questionar, combater certas distorções. Mas o que seriam essas distorções também? O que não seriam? Tá? Nós temos aí Aguinaldo Paviani, Vanderlei Oliveira, Robson Pinheiro, Djalma Margolo, Juliano Posati, o falecido Rubens Saraceni. Olha, dá para gastar aí bons minutos de vídeo aqui citando nomes e mais nomes, Dr. Lacerda, entre outros, trazendo informação, executando bons trabalhos, cada um com as suas falhas, assertividades e não assertividades, mas fazendo algo. Quando você institui uma crítica, você propõe uma solução. Quando você almeja estar no lugar do outro, ainda que consciente ou inconsciente, você está disposto Tem uma frase popular que diz assim: as pessoas olham a pinga que eu bebo, mas não veem os tombos que eu levo. É mais ou menos essa a máxima. Entender a história de cada um, como é que o que cada um percorreu para chegar até onde chegou. E mesmo assim, me coloco não na posição de um Robson Pinheiro, de um Aguinaldo Paviani, mas uma pessoa que tem executado muitas coisas dentro de um cenário espiritual e assim por diante. O exercício de mediunidade há 20 e poucos anos não significa muita coisa numa relação espaço-tempo aí da humanidade, mas enfim, tem aí pelo menos uns 20 e poucos anos de exercício de mediunidade. Uns 16, 17 anos trabalhando com apometria, como professor de apometria pelo menos uns 12 anos, bastante conhecedor daquilo que eu faço, bastante entendimento, mas hoje só sei que nada sei, né? Sábio é aquele que sabe que nada sabe. Tenho meus traços de arrogância, de prepotência, sim, tenho as minhas falhas, tenho, mas olho muito pela causa. Quando me coloco a trabalho junto à apometria, quando eu saio para dar aula com o objetivo de ajudar a instituição a fixar um trabalho, né, que dura 1 ano e meio, 6 meses de estudo, 6 meses de estágio, 6 meses de acompanhamento mais ou menos, há um esforço hercúleo nosso aqui, encarnados, mas muito maior da espiritualidade, o investimento para aquele grupo se consolide, e aí muitas vezes o grupo cai por terra. Médiuns que esmorecem, médiuns que barganham, né? Ele vai ao grupo desde que ele tem um ganho, se ele não tiver ele não vai mais, que não transpõe as barreiras naturais da vida, as dificuldades, que isso vai gerar musculatura, não se dedicam, criticam, não são assíduos, não colaboram materialmente, financeiramente, espiritualmente, energeticamente, com ideias. Críticas, elas são bem-vindas, sim, mas as críticas elas têm que ter fundamento, ou têm que vir carregadas também de uma... como é que eu vou colocar? De ideias positivas, positivistas, tá? No sentido de, olha, tem uma crítica aqui, mas tem uma alternativa de solução aqui, ou uma ideia que pode auxiliar nesse sentido. Fato é que tempos atrás, há 3 anos atrás, eu tive a oportunidade, eu fui para a Europa, fui para Lisboa, depois parti para Londres para dar um curso de apometria, e em Londres eu estive na Alemanha. Os 2 primeiros dias chegados em Lisboa, eu tive uma bad, 1 dia e meio pelo menos no quarto, numa crise existencial. Eu fui viajar sozinho,
E aí, se não fosse um trabalho interno de falar, peraí, eu gastei 4, 5 mil reais de passagem, mas tem os custos de viagem, eu não vou ficar enfiado dentro do quarto não, eu vou sair, eu vou lutar contra esse negócio ruim, e saí, passei a me distrair. Mas, depois, bons dias depois, me diverti bastante, aproveitei bastante a viagem, estava na Alemanha, estava em Nuremberg, e me dou conta de outras reflexões, do tipo, aqui eu sou mais um. Aqui eu não sou o Fábio Nasa, aqui eu não sou o apômetra, o dirigente do Núcleo Vida Plena, não sou o médium mais ostensivo como sou hoje, atuando, né, junto às lides com a espiritualidade. Aqui eu sou só mais um. Você não é médium ostensivo, mas a sua mediunidade você deixou no Brasil? Não, mas é como se eu estivesse eu comigo mesmo, naquele momento. E aí a gente vai se dando conta de que somos só mais um. Só mais um, Fábio? Não no sentido pejorativo, mas todos esses títulos caem por terra, não valem nada. Aí você enfia o seu orgulho no rabo e diz assim, eu sou só mais um, em meio a essa multidão aqui na Alemanha que não sabe nem quem eu sou. Costumo dizer em curso de apometria que eu não sou, eu estou, né? Estou sonoplasta, às 6 da meio-dia na TV Record, há 18 anos aproximadamente. Estou dirigente do Núcleo Vida Plena quando eu estou dando aula, dirigindo os trabalhos das quartas-feiras e assim por diante. Estou professor de apometria quando eu estou nos respectivos núcleos dando aula. Estou instrutor agora também EAD ou comunicador aqui nas redes sociais, no YouTube e assim por diante. Essas pessoas elas vão e voltam, saem, desaparecem. E estou Fábio, pai, Fábio namorado, Fábio que gosta de cachorros, que gosta de carros antigos, um gosto que eu descobri há pouco tempo, um ano e pouco atrás, 2 anos, partindo da máxima de Pai Antônio, né? Copo meio cheio, meio vazio. O copo foi esvaziando de algumas coisas e entrando novos gostos, né? Isso é importante, essa reflexão, para você talvez entender qual é o seu papel dentro do grupo que você frequenta. O que você tem feito de positivo? Quão afiado está a tua língua? Quanto você gasta de energia falando mal do outro, do trabalho, falando de conceitos que você não conhece, você não estuda, ou porque você está sofrendo de um sintoma psicológico chamado desprezo invejoso? Aquilo que eu não tenho eu destruo, então já que eu não galguei aquela posição como líder, como instrutor, como coordenador, como presidente de uma casa, ou seja lá o que for, eu passo a produzir o fogo amigo, né? A atacar de forma ardilosa. Eu tenho mais medo dos magos negros encarnados, desses linguarudos, que articulam pelas suas costas, no sentido figurado, mago negro no sentido figurado, do que um mago negro de verdade, tá? Que são raríssimos aqueles que atuam contra um indivíduo. Tem uma máxima minha aqui: para você ser obsediado você precisa ter merecimento, do que então fogo amigo. O dardo do encarnado é muito mais perigoso e você muitas vezes se torna extremamente destrutivo na proposta que está sendo implementada. Se você não está contente com a egrégora que você atua, pede para sair. Eu já passei por isso. Eu já estive dentro da casa espírita a qual eu frequentei. Chegou um momento que eu falei, não dá mais, não quero isso para mim, eu quero mais. Não sei o que, mas eu quero mais. E aí eu saio. Na casa que me iniciou na apometria, eu circulei também por mais 7 anos. Chegou um ponto que eu falei, eu quero mais, eu quero entender sobre, eu quero estudar, poder lidar com outras informações. E aí eu fundamento o Núcleo Vida Plena. Muitos tropeços, muitas cabeçadas, muitos erros, muitos acertos, mas estamos aí. Agora, se você não está contente, pega a sua malinha. O modus operandi do grupo que você atua não é aquilo que você quer. Abre o teu grupo.
caceta. Você não quer ser presidente? Tenha culhão então para alugar uma casa, para estruturar toda a energia da casa, para formar uma egrégora e seja um agente e faça do teu jeito então. Agora muitos querem a cadeirinha do rei, né? Ele tá lá. Querem reinar num reinado pronto, não querem construir, trilhar o caminho. E aí nós ou vocês não se dão conta do desserviço que vocês prestam, criticando, denegrindo, destruindo, fazendo merda pra caramba. E acha que está trabalhando em prol da espiritualidade. O amor liberta. Conhecimento é importante. Não cerceiem a possibilidade de conhecimento do indivíduo. O processo espiritual ele está dinâmico. Tem muita coisa surgindo aí. Tem muito besterol? Tem. Muitas quânticas da vida. Quem já me ouviu falar sobre... Ah, Fábio, você tá pagando aí de moralista, mas você tem vídeos que você critica, que você... Sim. Mas eu estudo antes de dar um ponto de vista. Me coloco como não sendo a verdade absoluta. Mas sou crítico, por exemplo, quando se coloca quântica num monte de coisas que não são quânticos. Faço terapia para entender meus medos, para entender minhas culpas, para entender minhas limitações. Enfim, olha lá, mais um trevoso. Esse é o obsessor martelo. Fazer o que, né? É o que temos para o jantar. Voltando, reflitam. Reflitam se você não está sendo uma pedra nos sapatos no trabalho que você faz parte. Se você realmente está sendo alguém que está remando junto com a equipe. Não significa que você deve baixar a cabeça a tudo e a todos, não pode questionar, que não possa criticar. Você pode. Digo que deve. Mas oferte soluções. Trilhe o caminho que o outro trilhou. Como é que eu vou criticar, sei lá, Vanderlei Oliveira, Aguinaldo Paviani? E eu digo pra vocês que eu não gosto de todos, não no caso de Vanderlei Oliveira ou Aguinaldo Paviani. Tenho as minhas... os meus problemas de percepção para com outras pessoas. Tenho os meus pré-conceitos. Lembra-me de um episódio que nós tivemos o ano passado? Tivemos a oportunidade de trazer Marcelo Deldébio para dar uma palestra de Cabala, ou Cabalá, lá no Núcleo Vida Plena. E eu sempre vi o Marcelo Deldébio com os olhos, com uma certa aversão gratuita. Ele nunca me fez nada, nem o conhecia. O acompanhava em podcasts, pela internet, vídeos do YouTube. E aí tivemos a oportunidade de tê-lo lá no Núcleo Vida Plena. No dia da palestra eu disse para ele: Marcelo, e para o público, eu nunca gostei de você, gratuitamente. E essa palestra serviu para quebrar ao meu preconceito. Tenho aqui à minha frente uma pessoa que deve ter seus defeitos, claro, mas que teve a disposição de vir ao Núcleo Vida Plena, abriu sua agenda para vir palestrar para a gente, demonstrar muito conhecimento, muita propriedade naquilo que está falando. Doce, tímido, no jeito, não é um cara low profile, não tímido, mas é um cara expansivo. E eu me vi em você, que é um cara extremamente inteligente, mas não se mistura muito. E aí eu entendi que a minha sombra estava sendo projetada ou sendo espelhada ao vê-lo.
questões que eu preciso trabalhar comigo. Mas hoje eu desmonto esse preconceito e me curvo a você como um grande palestrante, uma pessoa que veio muito a somar com as informações que trouxe no Clube da Plena. Acredito, tenho certeza que ele tenha muitos defeitos, mas fato é que muitas vezes a gente tem algo contra o outro de forma gratuita. Somos obrigados a gostar de todos? Impossível, nem Jesus agradou a todos. Temos que ser submissos a? Não. Agora, reflitam. Será que você está fazendo um serviço ou desserviço às leads que você participa? Beijo a todos.